A paz do Senhor, igreja. Amém. Nós vamos continuar o nosso estudo e para a gente relembrar, no slide 194, letra E, nós falamos dos fundamentos da salvação. Então, já pode colocar, querida? Nós temos, 194 letra E. Fundamentos da salvação. Nós temos a redenção, a justificação, a regeneração e a santificação. A salvação tem esses 4 fundamentos que nós não podemos perder de vista. E aí você já sabe, porque nós falamos bastante sobre eles e falamos sobre a necessidade de viver em santidade para ser salvo. A manutenção da salvação é a santidade. Aleluia. E agora nós vamos dar início ao reinado de Joaquim. Você tem o 194 puro? Você está com o seu papelzinho aí, o seu slide, a cópia do slide? Acha o rei Joaquim. Rei Joaquim, que é aqui, olha, estamos aqui, ó, no penúltimo rei de Judá, Joaquim, ou a gente vai encontrar em alguns textos bíblicos, nós vamos encontrar Joaquim sendo chamado de Jeconias, ok? Então, abra a sua Bíblia no 2º livro dos Reis, capítulo 24. 2 Reis 24. Quando achar, diga aleluia. Já sabe. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 17. E esse, irmãos, é o princípio do cativeiro de Judá. Começa aqui no rei Joaquim. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então, Nabucodonosor veio depois. Então, saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos. E o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º de seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou a toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos. E todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim, transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei e os seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém à Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra. A este o rei da Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Bem, essa foi a primeira grande deportação de Judá. E
ela não teve assim tantos danos para Jerusalém, não houve uma destruição muito grande. Porque a intenção de Nabucodonosor era fazer com que aquele povo fosse subjugado. E era o que ele fazia com os reinos que ele invadia. E ele queria fazer a mesma coisa com o reino de Judá, subjugar o reino de Judá. E ele levou o rei Joaquim, graças a Deus um nome normal, né? Joaquim. Levou o rei Joaquim preso, foi deportado. Mais tarde Joaquim vai voltar, né? Mas ele naquele momento ele está preso. E levou os membros da realeza. Todos os cidadãos cultos, hábeis, bem preparados em diversas áreas, ele levou. O que é que ele queria? Deixar aquele povo pobre ali, mas sem capacidade de se desenvolver. Então, todos aqueles que tinham um ofício, que tinham uma profissão, principalmente os carpinteiros, os ferreiros, ele levou preso para que não pudesse dar suporte ao povo que ficou na terra, um povo pobre, sem cultura. E aí, irmãos, a gente já viu que nesse momento da história, Daniel está ativo como profeta e se levanta também o profeta Ezequiel. O slide 200 está aí? Por favor, ajeita a luz aqui para melhorar a visão do slide. Você está com o slide agora? Vamos olhar aquele slide da cronologia bíblica, da leitura bíblica? Vamos ver aqui, em 11 de novembro, não é novembro, deve ser setembro. Olha, aqui começa a profecia de Ezequiel, dentro dessa cronologia. Em Crônicas, o texto paralelo de Crônicas é 2 Crônicas 33 e 36, a 36. Esses capítulos vão estar contando esse período da história. E aí entra a palavra de Zedequias. Então, de Ezequiel. Então, vai comigo agora lá em Ezequiel, abre o livro de Ezequiel, um dos profetas maiores. Então, o profeta maior, o primeiro profeta maior é Isaías, na nossa leitura bíblica aí, nos livros. Depois vão vir os demais profetas maiores. Então, depois que você achar Isaías, Ezequiel está ali pertinho. Quando achar, diga achei. Quem não achou, diga socorro. Que Deus tenha socorro para a tua vida. Tem escola dominical todo domingo, 9 horas da manhã. Aproveita e pergunta do teu irmão aí, você vem à escola dominical? Espera ele responder. Se ele disser que não vem, diz assim, toma jeito, irmão. Que isso? Vamos aprender a palavra? Continuar? Chegou em Ezequiel, então vamos ler. Olha só, Ezequiel, nesse período do reinado de Joaquim, Ezequiel, capítulo 1. Vamos ler os versículos de 1 a 3. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, onde é que Ezequiel estava? E os cativos estavam? Na Babilônia, ok? E estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Aleluia! Deixa eu falar para você, eu não trouxe o número do slide, pessoal da mídia, tem um mapa aí que mostra os impérios, mostra a Babilônia, o império da Babilônia. Eu esqueci de trazer o número do slide. Vê se você consegue achar para mim, Guilherme, quando achar faz um sinal para eu ver, um sinal escandaloso para eu te enxergar daqui. Eles estavam, Ezequiel foi levado junto para o cativeiro. E ele estava junto com os cativos.
a gente pensa assim, a Babilônia era grande. Não, esse não, são slides anteriores. Um que tem... vocês não estão prestando atenção, hein? Um que tem um império babilônico, que vai mostrar toda a Mesopotâmia, vai pegar um pedaço de Judá. Isso, tem um aí. Bota outro, achou outro? Que eu quero mostrar para vocês o que Ezequiel está falando, que ele estava junto ao rio Quebar. Então, a gente fica imaginando que a Babilônia era grande, irmãos. Aqui, chegou. Essa parte aqui era todo o Império Babilônico, que vinha até aqui Israel, olha, e pegava toda a Mesopotâmia. Olha o rio Eufrates e o rio Tigre. Ur era onde Abraão morava. Abraão veio de Ur dos caldeus, porque essa região era caldeia, um povo antigo que a Babilônia incorporou. Inclusive, Nabucodonosor era chamado de caldeu, porque veio dessa região. E aqui, perto da junção do rio Tigres e rio Eufrates, tem um rio, um afluente, que se chama Quebar, rio Quebar. Então, os povos, a população de Jerusalém, que foi levada cativa, ficou mais ou menos toda junta aqui nessa região, perto do rio Quebar. E é isso que Ezequiel está dizendo. Estando eu no meio dos cativos, eles foram levados para uma região. É claro que alguns ficaram espalhados, mas a maioria ficaram concentradas. E é importante a gente pensar nisso, lembrar disso, que a gente vai ver ali na frente, um pouquinho mais à frente, a gente vai ver uma situação que ocorre num texto bíblico muito comum, que aconteceu exatamente nessa região, perto do rio Quebar, porque aqui ficava o povo que foi levado cativo. E Ezequiel, que foi nascido e criado em Judá, preparado para ser sacerdote no templo de Deus, quando os caldeus chegaram, levaram junto com esses 10.000, levaram Ezequiel cativo. Judá estava prestes à beira da destruição. 5 anos depois, quando Ezequiel tinha 30 anos de idade, 30 anos era a idade de assumir o sacerdócio. Então, Ezequiel, que foi treinado, preparado para ser sacerdote, chega aos 30 anos e ele esperava ser sacerdote quando Deus o chama para ser profeta. E aí, irmãos, a gente fica pensando, é a gente que escolhe para onde a gente vai ou é Deus que chama onde Ele precisa que a gente esteja? Nós temos que nos preparar, sim, a preparação é necessária. Mas a gente precisa estar atentos que a gente faz programas, a gente faz planos, mas Deus, na hora que precisa, Ele olha para aquele que está se preparando, para aquele que está disponível, para aquele que aceita um chamado e chama para onde Ele precisa. Você veja que o povo de Israel, no tempo dos juízes, já estava um povo muito fragilizado e estava na hora de se encerrar o tempo de juízes. Nos planos de Deus, ali já tinha dado o que tinha que dar. E aí chega uma mulher pedindo um filho. Quem? Ana. Ela queria um filho. Anos e anos e anos e anos, Ana pedia a mesma coisa. E aí a palavra vai dizer que Deus cerrou a madre de Ana, foi Deus. E chega um belo dia que Deus permite que Ana tenha um filho. Porque esse sonho se alinhou ao sonho de Deus. Havia uma junção, porque Deus precisava de um sacerdote.
Deus precisava de alguém que cumprisse um plano. E na necessidade de Deus, Deus atende a oração de Ana e lhe dá um filho. O coração planeja, mas quem executa, aquele que está na mão de Deus, é Ele. Então, irmão, se prepare. Mas quando Deus chamar, Ele pode te chamar para um lugar que você não tinha planejado. Não diga não para o Senhor. É muito triste quando a gente encontra pessoas que dizem não para o Senhor, acabam sofrendo. Então, Ezequiel, que se preparou a vida toda para ser sacerdote, quando chega no momento de ser sacerdote, Deus o chama para ser profeta. E durante os primeiros 6 anos, Ezequiel, que estava ministrando na Babilônia, Jeremias estava onde? Quem lembra que eu falei de Jeremias? Jeremias estava em Jerusalém. Jeremias não foi levado cativo. Ele ficou em Judá para profetizar para aquele povo de Judá. Então, lembra de Jeremias? Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Então, Jeremias, você agora vai se levantar, porque tem um povo que ficou aqui, que não quer nada com a hora, e que esse povo precisa ser confrontado. Eu não tenho profeta, foi levado para lá, ó. Mas eu já estava olhando, filmando você, preparando você, porque desde o ventre da sua mãe te chamei. Irmãos, não há coincidência na nossa vida. É tudo projeto de Deus. Deus preparou Jeremias para aquele tempo, para aquele momento. Senhor, eu não sei falar, não tem importância. Abra a boca, eu falo por você. Então, Jeremias estava pregando para os judeus que ficaram em Judá. Ezequiel para aqueles que foram para a Babilônia. E Daniel estava na corte do rei Nabucodonosor. E Deus usando esses 3 homens para ministrar a sua palavra exatamente nos lugares que eram necessários. E o rio Quebar era o lugar do assentamento desses judeus exilados. E aí, eu quero ler com você um salmo que foi composto nesse momento. Abra comigo no Salmo 137. Aí você já fica entendendo que o livro dos Salmos não foi escrito todo de uma vez, né, irmãos? É igual compor música. 150 salmos, sem contar o Salmo 119, que é imenso, né? Então, foram alguns séculos de composição e eles foram juntados aqui. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a, até aos seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Duro isso, mas você vai entender. Veja quando o salmista escreveu, e não foi Davi quem escreveu esse salmo. Escreveu o Salmo 137, ele está lamentando. Porque ele está, coloca o mapa, ali em Quebar, nos rios da Babilônia.
E ele, como levita, como um adorador, ele agora está sentindo tristeza e sofrendo zombaria. Porque eles estavam exilados e lembravam da sua terra e não tinham motivação para cantar. Então pegaram suas harpas e penduraram nos salgueiros. E as pessoas da Babilônia ficavam zombando e dizendo: então, vocês não vão cantar? Podem cantar, porque uma coisa que aconteceu no exílio babilônico, eles não foram proibidos de servir a Deus. E ainda colocaram todos juntos. Ó, coisa perigosa que eles nem sabiam o que estava fazendo. Pode servir a Deus e ainda junta o povo de Deus num grupo só, irmão. Né? Estava armada ali o revide. Então eles ficavam zombando: vocês não vão cantar, não? Canta o hino de vocês. Canta os cânticos de Sião. E ele vai expressar esse lamento salmista. Como? Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Como poderíamos nos alegrar lembrando da nossa casa, que está destruída? E aí ele fala no versículo 7 sobre Edom, e ele fala de um peso muito grande quando fala dos filhos lançados na pedra. Então, o Edom, eu vou mostrar para vocês agora. Agora você pode botar o 195. Edom é uma terra que fica no sul de Israel. Nós temos aqui Edom. Aqui está Israel, né? O mar salgado. Aqui embaixo está o Egito. E aqui Israel. Edom ficava no sul de Israel. Edom, ele veio da descendência de Ismael. Jacó teve 2 filhos, certo? Todo mundo sabe dessa história. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E Esaú, eu falei Ismael, né? Não é Esaú. E Esaú, ele também foi dito para ele a promessa de que ele seria também uma grande nação. Então, descendendo de Esaú, vieram os edomitas, que moravam aqui em Edom. Por ocasião da saída do povo de Israel do Egito, aqui embaixo, para chegar em Canaã, em certo momento, eles precisaram passar pelas terras de Edom, e Edom não permitiu. E agora chega um momento também que, quando Jerusalém é atacada e eles pedem socorro, pedem ajuda a Edom, Edom também não ajudou. E ele coloca aqui, versículo 7, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a até seus alicerces. Além de não ajudar, eles ficaram torcendo e botando pilha para que Jerusalém fosse arrasada. A rixa entre irmãos, passando gerações, aquilo ainda acontecia. E os edomitas, eles se regozijaram com a destruição de Jerusalém. Jeremias vai falar, vai lá em Jeremias agora comigo, capítulo 49. Porque Jeremias vai falar disso também. Lembrando, estão todos eles no mesmo momento histórico. Jeremias, capítulo 49. Vamos ler os versículos de 20 a 22. Jeremias 49, 20. Posso? Amém? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom e os seus desígnios que ele intentou contra os moradores de Temã. Temã é uma cidade de Edom. Certamente os menores do rebanho os arrastarão. Certamente assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som.
Eis que, como águia, subirá e voará e estenderá suas asas sobre Bosra. E o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está em dores. Ódio e amargura entre dois povos. Inclusive, aqui, quando fala daquelas crianças, no último versículo que nós lemos do Salmo, que fala de pegar os seus filhos e dar com eles nas pedras, era isso que os babilônios faziam. Pegavam os bebês, para que eles não tivessem muita procriação, pegavam os bebês e jogavam os bebês na pedra. E Jeremias vai falar desse ódio, desse conflito entre Edom e entre Jerusalém, entre Temã, que era a cidade no norte de Edom. É uma cidade conhecida pelas pessoas sábias e inteligentes que estavam ali. Havia muitas escolas preparativas ali. Inclusive, um dos amigos de Jó, era dessa cidade. Então, era uma cidade com pessoas muito sábias, mas nem mesmo toda essa sabedoria foi capaz de salvar Edom da ira de Deus, por ter lutado contra a cidade de Deus. Edom tinha uma fortaleza encravada na pedra. Edom fica na área da Jordânia. Já está aqui na área da Jordânia. E a sua cidade principal, ela foi escavada na pedra. Eu trouxe umas fotos que eu tirei ali em Petra. Pode colocar 196? Até os seus edifícios, irmãos, é selfie, né? Turista, né? Então, dá licença, tive que... Até os seus edifícios eram escavados em pedra. Olha a arquitetura, gente. Escavado na pedra. Isso aqui é altíssimo. Vai lá para cima. Coloca a outra, por favor. Dá licença que eu vou aparecer na foto, irmão. Afinal de contas, fui eu que estava lá. O caminho foi escavado, já era natural, escavado entre as rochas. E eram assim, mais de 6 metros de altura, coisa muito alta mesmo. Passa outra, você vai comigo lá em Petra. Tanã. Olha só a altura. Era um dos atalhos. Olha a escada escavada na pedra. E, irmão, isso aqui é rocha mesmo. Não tinha nem farelinho de terra, porque era rocha. Não tinha poeirinha. E a última agora. Olha aí. E o caminho era difícil. Eles tiveram que passar por esse caminho para conseguir chegar no lugar que precisavam seguir. E o Senhor está dizendo assim, nessa palavra de Jeremias, a terra vai estremecer. Não tem rocha que fique de pé se o Senhor mandar derrubar. Joel também estava ativo como profeta nesse período. Então, vai em Joel é um dos profetas menores. Então, depois que você passar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, vai começar os profetas menores, que começa com Oséias. Depois de Oséias, você vai procurando, que Joel está aí nesse bolo. Joel, capítulo 3. Se você estiver com aquela leitura cronológica, você acha aí também. Joel. Quando achar, diga achei. Quem está perdido, diga estou perdido. Se acha, irmão, eu espero. Vai no índice. Mas eu já ensinei a divisão para vocês, né? Profetas maiores. Depois dos maiores, profetas menores. Depois disso, irmãos, vem o Novo Testamento. Então, ele está ali entre um e outro. Joel, capítulo 3, versículo 19. Joel 3, 19. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um
deserto de solidão, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Egito e Edom estavam entre os inimigos mais persistentes de Israel. E aqui eles estavam representando, na profecia de Joel, todas as nações que eram hostis ao povo de Deus. E estava dizendo, aquele que se levanta contra o povo de Deus cai. Essa era a profecia. Aquele que se levanta cai. Agora vamos em Obadias. Você estava perdido em Joel? Obadias está pertinho dele. Obadias também era um profeta que estava ativo nessa época. Então, você está vendo que todos esses profetas estavam ativos durante a história que acontece nos dois livros de Reis. Você entendeu, irmãos, que o livro de Reis é o centro da história de Israel? Isso aí. Obadias é fácil porque só tem um capítulo só. Então, o capítulo 1 de Obadias, os 4 primeiros versículos. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, no que diz no seu coração, quem me derribará em terra? Se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Obadias aqui pronuncia o castigo de Deus contra a nação de Edom, por ter se levantado contra Israel. Edom tinha um sentimento de orgulho por ser autossuficiente, por não precisar de outros povos. E eles se iludiam que eles eram uma nação muito segura, uma nação que não precisava da proteção de ninguém. As pessoas estavam felizes com os bens materiais que elas possuíam e que nada daquilo iria mudar, até que Deus se levanta, porque Deus é o único que não muda. Deus se levanta e libera um castigo e diz para a cidade que estava encravada entre rocha, se sentindo segura: não importa a que altura você se coloque, de lá eu vou te derrubar. Tremenda é a palavra do Senhor. E aí a gente volta em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Edom e Petra, a grande cidade de pedra, são derrubados. E hoje ela só existe como passeio turístico e nada mais. Só para conhecer as belezas de sua terra. No versículo 9 do Salmo 137, quando os babilônios tomaram Jerusalém, sacrificavam os filhos dos judeus. E os judeus, e o salmista expressa isso naquele lamento. E aí se levanta Ezequiel, e o povo que estava ali sofrendo questiona: por que precisamos agora de um profeta? Deus precisava de um profeta para que os exilados compreendessem por que haviam sido levados ao cativeiro. Ele se lamentou pelo seu cativeiro, mas não reconheceu o motivo que o levou para o cativeiro. Deus queria que Ezequiel eliminasse a falsa esperança daqueles exilados de que o cativeiro seria muito breve. Deus havia dado um castigo e havia dito o tempo desse castigo: 70 anos.
Deus precisava que Ezequiel transmitisse a esse povo uma mensagem de esperança. Agora, não só para vocês, mas para os seus filhos que estão sendo destruídos, porque eles foram levados cativos e 70 anos passariam e muitos deles, a maioria deles, não retornaria para a terra. E Deus estava lembrando aquele povo, alertando aquele povo, para que se colocasse em posição adequada, para que Deus os pudesse fazer retornar. Deus se comunicou com Ezequiel através de visões. E visões, irmãos, são revelações milagrosas da verdade de Deus. E Deus, Ele quer compartilhar com o seu povo parte do seu plano, através de visões. Mas, para isso, aquele que quer ser instrumento precisa estar preparado. E algumas visões de Ezequiel são visões difíceis de serem entendidas. Por quê? São visões apocalípticas. São visões para o tempo do fim. Ele estava falando não só da restauração dos 70 anos, mas estava falando da restauração de Israel no futuro, a Israel de Deus. Qual foi a outro profeta que teve visão apocalíptica? João. Quem escreveu o Apocalipse, irmão? Catuca o teu irmão e diz assim, João, rapaz. E qual outro profeta do tempo de Ezequiel que também teve visões apocalípticas? Daniel. E, inclusive, o Senhor falou o quê? Fecha o livro. Para Daniel, não foi? Fecha o livro, que tem coisa que não é para agora, não. É para o futuro. Então, vou até dar uma pausa aqui. A pastora Juliana chegou para mim um dia e disse assim, ô mãe, você poderia dar um estudo sobre Apocalipse, hein? Eu falei, não, eu vou ter que estudar muito, porque as coisas que estão acontecendo, isso precisa ser atualizado, porque eu dei um estudo sobre Apocalipse, sei lá, 20 anos, nem sei quanto tempo, quanto tempo eu tenho de Apolo? 17 anos? Sei lá, alguma coisa assim. Eu falei, vou ter que estudar muito. Aí, tudo bem, eu falei, não, esquece, vou juntar os evangelhos, né? Pegar os 4 evangelhos, fazer um evangelho só, tudo consolidado, para a gente aprender a pregar a palavra. Aí vem a irmã Amanda, e sobe aqui no púlpito e diz assim, Deus podia tocar no coração da pastora para ensinar sobre o Apocalipse, né? Falei, Senhor, não, muito trabalho. Aí, chego lá na região oceânica, lá do outro lado, irmão, Itaipu. Aí a pastora Áurea, quando a senhora vai dar um estudo sobre Apocalipse? Eu falei, para aí, gente. O projeto é falar dos evangelhos. Não fica fazendo pressão, não, calma. Mas quem sabe, né, irmãos? Eu coloquei aos pés do Senhor, para o Senhor me orientar para saber o que fazer. Mas Ezequiel era um profeta do final dos tempos também. Todas as mensagens que Ezequiel profetizou, elas todas ocorreram no primeiro ano dele no cativeiro. E Ezequiel significa o seu nome, Deus é forte, ou Deus fortalece. Esse era o sentido da mensagem de Ezequiel para aquele povo. Mesmo no cativeiro, Deus fortalece. Mesmo preso, Deus é forte. Mesmo sem nada, Deus é forte. E quando Deus é forte, o que acontece? O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, a gente vai ver, no próximo encontro que tivermos, nós vamos voltar para a história do 2º livro dos Reis, no capítulo 24. Onde nós vamos começar a ver o final dessa história do rei Joaquim. Um rei que governou por pouco tempo, mas que muitos desastres aconteceram durante o seu reinado. Amém? Olha para o teu irmão e diz assim, você poderia ser um profeta de Deus.
você poderia ser um profeta de Deus. Do que precisa? Pense nisso. Você pode ter planejado alguma coisa para a sua vida, mas pergunte ao Senhor: Senhor, o Senhor precisa do quê? O que é que o Senhor quer que eu faça? E se coloque à disposição do Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Aleluia. Esperta tu que dor.